Como clonar a voz de forma gratuita no Eleven Labs. Esse é o objetivo desse vídeo de uma forma simples, prática e rápida. Eu quero guiar vocês para que vocês possam clonar a voz de vocês lá no Eleven Labs de uma forma que vocês utilizem isso depois num avatar que vocês queiram criar ou num sistema que vocês precisem utilizar texto e com o texto você tem a tua voz narrando aquele texto. Isso é muito bacana, isso é muito legal, a gente pode utilizar isso aí em vários recursos de forma gratuita. Se você ainda não me conhece, meu nome é Frederico Bittencourt, eu sou um dos sócios e donos da agência Invent Comunicação e a gente tá há mais de 15 anos nesse mercado de marketing digital e agora a gente tá forte também estudando muito esse universo de inteligência artificial e o objetivo do canal é passar tudo isso para vocês. Show de bola? Então vamos lá, na prática eu quero dividir a tela aqui com vocês e também quero dar 3 dicas extra para que vocês utilizem isso aqui da melhor forma possível e para que a estrutura que você utilize aí para que a clonagem da tua voz seja ainda mais perfeita, ainda melhor na hora de você conseguir trazer isso para uma necessidade sua. Bom, primeiro de tudo a gente vai entrar aqui obviamente no site do Eleven Labs, né? Tá aqui, eu vou deixar também na descrição e quando a gente clicar ali no site, a gente vai se cadastrar e se já tiver conta basta entrar, tá? Mas esse processo de cadastro, de criação de conta é muito simples, você vai criar aí isso em minutos. Você pode nesse primeiro momento optar pelo plano gratuito e aí depois se você tiver interesse, se você tiver necessidade, você avança, tá? Eu vou clicar aqui em entrar e vou logar na minha conta para mostrar para vocês o passo a passo para clonagem de voz. Depois que você entrar, logar na tua plataforma aí, né, você vai ter um painel, um dashboard muito parecido com esse aqui, e aí você pode vir aqui em vozes, tá? E quando você vem aqui em vozes, ó, ele já tem essa opção aqui em cima, ok? Criar ou clonar uma voz. E aí, a partir daqui, a gente vai seguir com o passo a passo para criar a nossa voz aqui dentro da ferramenta. Quando a gente clica ali nesta opção, a gente vai ter aqui, então, estas situações aqui configuradas. E aí, basicamente, a gente tem 2 opções. Essa opção aqui, que é a clonagem de voz instantânea, que você vai levar em média 2 minutos para enviar áudio para o Eleven Labs, ok? E fazer e seguir com o seu processo de clonagem, que é o que a gente vai fazer aqui agora, tá? Ou então, você tem aqui, ó, um clone de voz profissional. O que eu indico se a tua necessidade é criar um clone perfeito da tua voz? Tem muita gente que reclama, fala, ah, mas o Eleven Labs não é bom, minha voz não ficou boa, ficou uma porcaria, não gostei, enfim, né? Mas por quê? Porque esse processo aqui, ele é gratuito, ele leva menos tempo e ele tem uma limitação. A voz não fica idêntica, ela fica muito parecida. Vou mostrar pra você a minha voz como ela fica muito parecida, dá pra utilizar, mas obviamente que esse processo aqui, ele é um processo muito mais minucioso, muito mais específico. Se você tiver essa necessidade, eu aconselho você a utilizar este plano aqui e ele vai pedir inclusive para você 30 minutos de áudio. Então, eu quando criei essa voz aqui neste plano, tá? O que eu fiz? Eu peguei alguns vídeos que eu tenho, como eu gravo muito vídeo, eu tenho também outro canal no YouTube, que é um canal que fala de marketing digital, que é o @invent. Lá eu falo só sobre marketing digital e neste aqui, Invent com IA, a gente fala sobre inteligência artificial. Como eu tenho muito vídeo naquele canal, eu peguei alguns vídeos meus, peguei só o áudio e coloquei aqui para utilizar. Se você não tiver isso, você vai ter que fazer, né, gravar 30 minutos de áudio, mas se você tiver algum vídeo, alguma voz, né, alguma situação onde você já tem a tua voz, você já pode utilizar esse recurso, subir aqui, tá? Mas como o objetivo é guiar vocês num processo gratuito e com uma boa qualidade, a gente vai clicar aqui nessa opção. Pessoal, aqui eu vou dar mais uma dica porque eu fiz alguns testes aqui e percebi que com esses testes que eu fiz, eu tive uma voz, uma clonagem melhor, tá? E aí que já entra ali naquelas 3 dicas que eu falei que ia passar para vocês. Essa é a primeira dica. Eu, normalmente, quando subia o áudio aqui direto de um arquivo que eu já tinha, eu percebia que a minha voz ela não ficava assim tão boa quanto eu queria. E aí eu utilizei o gravar áudio. Quando você clica aqui, ó, ele vai perguntar se você quer iniciar. Até vou iniciar aqui junto com vocês, ó. Ele vai dar um tempo aqui pra gente iniciar. E agora a gente começa a falar. Como eu tô falando aqui, ele já vai captar aqui a minha fala e vai avançando. É importante que você esteja num ambiente silencioso, que não tenha ruído e que a tua captura de áudio ela seja limpa, tá? Não pode ser um microfone ruim, não pode ser um local com muito ruído, porque daí obviamente que o clone vai ficar mal feito, tá? E aí você vai falar por 30 segundos, ele vai chegar aqui nos 30 segundos, ó, e já vai interromper a gravação. Vocês vão perceber aqui, ó, ele já fez uma captação. Agora, aqui que é aquela dica que eu falei pra vocês, tá? Você gravou 30 segundos, você até poderia avançar, mas vejam aqui, ó, até vou dar um zoom aqui, ó, que ele tem um status aqui, ó, de ok, tá? O que eu fiz? Qual foi o teste que me trouxe um melhor
recurso aqui, a melhor clonagem da minha voz. Eu fiz várias gravações até ele ficar completo aqui, tá? E para fazer isso, eu não vou fazer agora com vocês, tá? Pra gente economizar tempo aqui, eu clico em início de novo. E aí quando eu clico em início de novo, ele vai começar a captar minha voz novamente, tá? E a gente vai ver que ele vai avançar mais um pontinho aqui. Ele vai coletar mais 30 segundos de áudio, tá? E depois que ele coletar esses 30 segundos de áudio, ele vai preencher mais um pontinho aqui. E aí, se eu não me engano, ele vai fazer isso por 5 ou 6 vezes, e aí vai chegar nos 100% aqui do verdinho. E aí sim a gente vai clicar em próximo. Então, essa é a primeira dica que eu queria dar para vocês de forma gratuita criarem um clone da voz de vocês com uma qualidade muito boa. Ó, ele finalizou ali mais aqueles 30 segundos, trouxe aqui mais, né, aquele áudio gravado 2 e já completou um pouquinho mais ali a minha barrinha, tá? Tem muita gente que não faz assim, que sobe um áudio e às vezes reclama que não ficou bom, tá? Então, segue aqui o que eu tô falando para que você garanta uma clonagem boa da tua voz sem gastar nenhum real. Agora a gente vai avançar, tem mais 2 dicas que são extremamente importantes para que a clonagem ela fique muito boa, para que a sua voz ela fique com uma boa qualidade e depois a narração fique legal. E se você tá curtindo aqui o conteúdo, já senta o dedo no like, porque é importante, a gente sabe que você tá curtindo, que o conteúdo tá top, tá sendo relevante para você, e compartilha, às vezes tem um amigo, algum familiar, alguém que você conhece que pode ter interesse nesse mesmo tipo de conteúdo, então já compartilha ali para que essa pessoa também saiba como clonar a voz dela da forma ideal e da forma certa, sem gastar nada. Voltando aqui para a plataforma, a gente pode clicar aqui em próximo, tá? E aí ele vai pedir mais um detalhezinho, que é um detalhe importante aqui pra gente preencher. Ele vai levar um tempo ali para processar. É legal que você nomeie aqui com um nome que depois, na hora de selecionar essa voz, você reconheça. Eu coloquei aqui Fred 2, porque eu já tenho a voz Fred que eu gravei, tá? E aí eu coloquei 2 aqui só para ele ficar distinto. Aqui, obviamente, né, pessoal, ele pergunta qual idioma você está usando e às vezes, sem querer, a ferramenta não reconhece que você está no Brasil e coloca ali inglês, coloca outro idioma aqui e aí, obviamente, que não vai ficar legal. Então aqui é importante que você utilize o seu idioma. Aqui tem mais um pulo do gato, tem algo que é importante também a gente guiar a plataforma. Ela pergunta a descrição da nossa voz. Caramba, como que eu descrevo a minha voz? E aí muitas pessoas não descrevem praticamente nada, só colocam ali homem brasileiro, 40 anos e confirmam aqui que tá ok para salvar a voz. E o que para mim trouxe um resultado ainda mais fiel, um resultado melhor, tá? Essa é a segunda dica que eu queria trazer para vocês. Eu entrei no ChatGPT, fiz uma gravação da minha voz num arquivo aqui no computador, que era só a minha voz, peguei o gravador ali, deixei ele gravando, o gravador do próprio computador. Depois eu peguei esse arquivo e coloquei aqui no ChatGPT, coloquei aqui adicionar fotos e arquivos, selecionei esse arquivo e falei pro ChatGPT, descreva a voz desse áudio para que eu possa colocar essa descrição no Eleven Labs. Quando eu coloco isso aqui no ChatGPT, ele já entende o porquê que eu quero descrever a minha voz, tá? Essa é mais uma dica que quando você usa uma generativa como o ChatGPT, é você dar o máximo de detalhes possível para ele. Se eu só falasse que eu queria que ele descrevesse minha voz, talvez ele não descrevesse de uma forma ideal para ser colocada no Eleven Labs. Mas como ele conhece já do Eleven Labs, ele já sabe o que é o Eleven Labs e ele já sabe por que o Eleven Labs pede essa descrição, ele vai trazer uma descrição otimizada para você. Se essa descrição ficar maior do que é permitido aqui, porque às vezes você vai colar aqui a descrição e ela vai ficar maior, você pede para ele resumir a descrição, tá? Mas é muito simples, basta com que você faça isso, marque essa opção aqui e salve, tá? E agora a gente vai testar a voz para ver como ela ficou, e, inclusive eu vou te dar a terceira dica para que você possa gerar um conteúdo em áudio que fique muito bom. Voltando aqui para o dashboard, como que a gente vai criar então o que a gente quer que a inteligência artificial fale com a nossa voz? A gente vem aqui para este menuzinho aqui, ok? E aí aqui em configurações, tá? Desse ladinho aqui, a gente vai procurar a nossa voz. Ele já selecionou a minha voz aqui, mas se no teu caso ele tiver assim, você vai pegar, possivelmente a tua voz já esteja em primeiro. Caso ela não esteja em primeiro, você digita aqui o nome que você deu para ela, já vai localizar e vai clicar em cima, tá? Depois que você fez isso, não precisa, né, mexer em nada aqui. E agora que vem a terceira dica que eu quero dar para vocês. Eu vou colar aqui o texto que eu quero que ele fale e vejam que o texto diz o seguinte: não espere o futuro, prepare-se para ele. Inscreva-se agora no MBA em Finanças da UFPR. Como que isso aqui estava escrito antes, né? Aqui, né, no MBA, o MBA estava assim, ó. Esse era o texto original, tá? MBA, né? Mas a ferramenta, ela não vai fazer essa leitura dessa forma. Ela faria de uma forma totalmente diferente. Então, como eu quero que ela fale? Eu quero que ela fale MBA, né? E aí, eu coloquei aqui, ó, MBA. Então, essa é a terceira dica. E o UFPR é a Universidade Federal do Paraná, né? Que aqui em Curitiba, a sigla é UFPR.
Se eu colocasse assim, tenho certeza absoluta que ele não leria essa sigla da melhor forma possível. Então, como eu fiz, ó, da UFPR. Entendeu? Então, quando você for escrever o texto que você quer que ele fale, você tem que pensar nesses detalhes, né? Você tem que escrever exatamente como você quer que a fala saia. Às vezes uma sigla, às vezes algo nesse sentido, não vai ficar legal. E aí fica aquele texto que você fala, ficou uma porcaria, eu não gostei. Mas porque você não soube adaptar a escrita ao formato que você quer que a inteligência artificial traga, que ela faça. Então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai gerar fala e vamos ver como vai ficar. Depois que você clica ali em gerar, ele te dá duas opções e aí a gente pode dar o play pra gente ver como ficou. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já faça a sua inscrição agora para não perder esse tipo de conteúdo e vamos ver como ficou a minha voz clonada. Não espere o futuro, prepare-se para ele. Inscreva-se agora no MBA em Finanças da UFPR. Ficou parecida com a minha, obviamente que não tá igual. Naquele clone que eu falei pra vocês que é do plano Pro, ela fica muito mais parecida, ela fica praticamente igual, mas assim, ele trouxe um sotaque mais paranaense, que é um sotaque mais carregado, ele trouxe recursos que são muito parecidos com a minha voz de verdade. E às vezes você pegar uma voz pronta aqui da biblioteca, não vai ficar tão legal do que você criar uma voz personalizada que vai ter características muito mais próximas que a sua voz. Às vezes você precisa fazer a narração para vídeo, para post da internet. Eu tenho certeza absoluta que pegar uma voz clonada dessa forma que a gente fez vai ser muito melhor e muito mais eficiente, mais natural do que pegar uma voz pronta. E agora, inclusive, ele tem esse aprimoramento alfa aqui que se você clica nele, ele dá algumas pausas aqui no vídeo, ó. Ele coloca algumas tags aqui no vídeo e aí ele cria alguns cenários de respiração. Tem várias tags que você pode colocar aqui na tua fala, exatamente assim, você abre ali o colchetes, escreve a tag e fecha, e aí ele vai trazer entonações diferentes, irritado, feliz, brabo, sussurrando, respirando, então ele dá aquela respirada, fica bem natural. E o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma tabela com todas as tags que você pode utilizar e o que é melhor, a descrição de cada uma delas, o que cada uma delas faz. Eu espero que vocês possam utilizar esse recurso a favor de vocês no dia a dia, lembrando que todas as semanas a gente tem conteúdo novo aqui no canal sobre inteligência artificial para trazer todas essas novidades para vocês. Mais uma vez eu agradeço a tua atenção e eu espero você no próximo conteúdo. Grande abraço!